Artigo 58. Poderá ser exigida, no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta como requisito de pré-habilitação. Parágrafo 1º. A garantia de proposta não poderá ser superior a 1% do valor estimado para a contratação. Parágrafo 2º. A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que se for declarada fracassada a licitação. Parágrafo 3º. Implicará a execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a não apresentação dos documentos para a contratação. Parágrafo 4º. A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata o parágrafo 1º do artigo 96 desta lei. Capítulo 5. Do julgamento. Artigo 59. Serão desclassificadas as propostas que: inciso 1º, contiverem vícios insanáveis. Inciso 2º, não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital. Inciso 3º, apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação. Inciso 4º, não tiverem sua execuibilidade demonstrada quando exigido pela administração. Inciso 5º, apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável. Parágrafo 1º. A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada. Parágrafo 2º. A administração poderá realizar diligências para aferir a execuibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no inciso 4 do caput deste artigo. Parágrafo 3º. No caso de obras e serviços de engenharia e arquitetura, para efeito de avaliação da execuibilidade de sobrepreço, serão considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de preços unitário e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente. Parágrafo 4º. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% do valor orçado pela administração. Parágrafo 5º. Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida a garantia adicional do licitante vencedor, cuja proposta for inferior a 85% do valor orçado pela administração, equivalente à diferença entre o último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigidas de acordo com esta lei. Artigo 60. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate nesta ordem. Inciso 1º. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação. Inciso 2º. A avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão, preferencialmente, ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstas nesta lei. Inciso 3º. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento. Inciso 4º. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações do órgão de controle. Parágrafo 1º. Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência sucessivamente aos bens e serviços produzidos ou prestados por: inciso 1º, empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal, do órgão ou entidade da administração pública estadual ou distrital licitante, ou no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de município no território do Estado em que este se localize. Inciso 2º. Empresas brasileiras. Inciso 3º. Empresas que investam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país.
Inciso 4º. Empresas que comprovem a prática de mitigação nos termos da Lei 12.187, de 29 de dezembro de 2009. Parágrafo 2º. As regras previstas no caput deste artigo não prejudicarão a aplicação do disposto no artigo 44 da Lei Complementar número 123, de 14 de dezembro de 2006. Artigo 61. Definido o resultado do julgamento, a administração poderá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado. Parágrafo 1º. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela administração. Parágrafo 2º. A negociação será conduzida por agente de contratação ou comissão de contratação, na forma de regulamento, e depois de concluída, terá seu resultado divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório. Capítulo 6. Da habilitação. Artigo 62. A habilitação é a fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, dividindo-se em: inciso 1º, jurídica; inciso 2º, técnica; inciso 3º, fiscal, social e trabalhista; inciso 4º, econômico-financeira. Artigo 63. Na fase de habilitação das licitações, serão observadas as seguintes disposições. Inciso 1º. Poderá ser exigida dos licitantes a declaração de que atendem aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas na forma da lei. Inciso 2º. Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor, exceto quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento. Inciso 3º. Serão exigidos os documentos relativos à regularidade fiscal, em qualquer caso, somente em momento posterior ao julgamento das propostas e apenas do licitante mais bem classificado. Inciso 4º. Será exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para a pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. Parágrafo 1º. Constará do edital de licitação cláusula que exija dos licitantes, sob pena de desclassificação, declaração que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. Parágrafo 2º. Quando a avaliação prévia do local de execução for imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o edital de licitação poderá prever, sob pena de inabilidade, a necessidade de o licitante atestar que conhece o local e as condições de realização da obra ou serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia. Parágrafo 3º. Para os fins previstos no parágrafo 2º deste artigo, o edital de licitação sempre deverá prever a possibilidade de substituição da vistoria por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação. Parágrafo 4º. Para os fins previstos no parágrafo 2º deste artigo, se os licitantes optarem por realizar vistoria prévia, a administração deverá disponibilizar data e horário diferentes para os eventuais interessados. Artigo 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência para: inciso 1º, complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame.
Inciso 2º. A atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. Parágrafo 1º. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. Parágrafo 2º. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá a exclusão de licitação por motivo de relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. Artigo 65. As condições de habilitação serão definidas no edital. Parágrafo 1º. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. Parágrafo 2º. A habilitação poderá ser realizada por processo eletrônico de comunicação à distância, nos termos dispostos em regulamento. Artigo 66. A habilitação jurídica visa demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir obrigações, e a documentação a ser apresentada por ele limita-se à comprovação de existência jurídica da pessoa e, quando cabível, de autorização para o exercício da atividade a ser contratada. Artigo 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a: inciso 1º, apresentação de profissional devidamente registrado no Conselho Profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes para fins de contratação. Inciso 2º, certidões ou atestados regularmente emitidos pelo Conselho Profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do parágrafo 3º do artigo 88 desta lei. Inciso 3º. Indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. Inciso 4º. Prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. Inciso 5º. Registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando for o caso. Inciso 6º. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. Parágrafo 1º. A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% do valor total estimado da contratação. Parágrafo 2º. Observado o disposto no caput no parágrafo 1º deste artigo, será admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados. Parágrafo 3º. Salvo na contratação de obras e serviços de engenharia, as exigências a que se refere os incisos 1º e 2º do caput deste artigo, a critério da administração, poderão ser substituídas por outra prova de que o profissional ou a empresa possui conhecimento técnico e experiência prática na execução de serviços de características semelhantes, hipótese em que as provas alternativas aceitáveis deverão ser previstas em regulamento. Parágrafo 4º. Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras, quando acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora. Parágrafo 5º. Em se tratando de serviços contínuos, o edital poderá exigir certidão ou atestado que demonstre que o licitante
tem executado serviços similares ao objeto da licitação em períodos sucessivos ou não, por um prazo mínimo que não poderá ser superior a 3 anos. Parágrafo 6º. Os profissionais indicados pelo licitante na forma dos incisos 1º e 3º do caput deste artigo deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração. Parágrafo 7º. As sociedades empresariais estrangeiras atenderão à exigência prevista no inciso 5º do caput deste artigo por meio de apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil. Parágrafo 8º. Será admitida a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem diminuição da disponibilidade do pessoal técnico referido nos incisos 1º e 3º do caput deste artigo. Parágrafo 9º. O edital poderá prever, para aspectos técnicos específicos, que a qualificação técnica seja demonstrada por meio de atestados relativos a potencial subcontratado, limitada a 25% do objeto a ser licitado, hipótese em que mais de um licitante poderá apresentar atestado relativo ao mesmo potencial subcontratado. Parágrafo 10. Em caso de apresentação por licitante de atestado de desempenho anterior, emitido em favor de consórcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou contrato de constituição do consórcio não identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serão adotados os seguintes critérios na avaliação de sua qualificação técnica. Inciso 1º. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio homogêneo, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporção quantitativa de sua participação no consórcio, salvo nas licitações para a contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, em que todas as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas. Inciso 2º. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio heterogêneo, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuação, inclusive nas licitações para a contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual.